Hoje nós vamos dar início ao nosso tema do seminário de dons, o dom da profecia, certo? Já vimos o dom a introdução dos dons, o dom de língua, e agora vamos começar o dom da profecia. Esse carisma da profecia, né, que faz parte aqui dos chamados dons da palavra, que é profecia, línguas e interpretação, é um dos meios que espiritualmente Deus usa para se comunicar com o seu povo, né? Para nos encorajar, para nos exortar, né? Para nos instruir e para revelar a sua vontade, dando assim um novo rumo ao trabalho apostólico, apontando também o rumo certo e levando todos nós a uma comunhão, né? E além da comunhão, a uma conversão, manifestando a sua santa vontade em tudo. Está dito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, né, que ele diz assim: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Também nessa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos de 4 a 11, Paulo também está dizendo que há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro a profecia, né? Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Paulo também diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim: empenhai-vos em procurar a caridade, né? Aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Então, em alguns casos, as profecias não se referem assim necessariamente à questão de futuro, né? Ainda que isso seja evidenciado na Bíblia. Deus quer falar, mas nem sempre o seu povo está pronto para escutá-lo. Note-se que ao fazermos as coisas por nossa própria conta, por nossa própria vontade, algumas vezes acertamos, mas na maioria a gente erra e erra feio, né? E aí vem o sofrimento, ou então aquele sentimento de fracasso. Então é preciso ouvir sempre o Senhor. Aliás, em Deuteronômio, Deus já tinha dito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, não é uma grande bênção clamarmos e podermos ouvir a Deus? Ou não é? Então, ser orientado por Ele é uma bênção maior ainda. Então, haverá, diz em Deuteronômio, haverá com efeito uma nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que o invocamos. Deuteronômio 4:7. Tá certo? Então, isso aí foi, vamos dizer assim, uma pequena introdução para esse tema da profecia, tá bom? Vamos falar aqui do conceito de profecia. Então, profecia é o carisma pelo qual falamos em nome de Deus. Então, o dom é o mesmo que carisma, em grego, né? Então, o que é que significa isso? Um favor doado livremente para quem o Senhor escolher. Então, é isso, tá? Não se trata absolutamente de algum mérito que qualquer pessoa possa ter por alguma obra que ele tenha feito, né? Nada disso. Aliás, no Catecismo, no parágrafo 799, está dito: sejam extraordinários, sejam simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, ordenados que são à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo.
A profecia é consequência do derramamento do Espírito Santo na igreja. É por esse dom que o Senhor Deus manifesta seus próprios pensamentos de tal maneira que a sua mensagem possa ser dada tanto por uma pessoa como por um grupo de pessoas ou então por uma comunidade. Tá? Então a profecia, portanto, é um carisma em virtude do qual a pessoa inspirada em nome de Deus é movida pelo Espírito e fala à Assembleia para exortá-la, estimulá-la e corrigi-la. Certo? Ela não tem o objetivo de mostrar revelações sensacionalistas. É uma palavra inspirada que manifesta a vontade de Deus em certas circunstâncias, né? E manifesta os sentimentos ocultos do coração. A palavra profética, geralmente, forte movimento de conversão, de agradecimento a Deus por suas intervenções de amor, né? Um sentimento de paz. E ocasionalmente, não obrigatoriamente, mas ocasionalmente, o profeta recebe uma luz particular predizendo o futuro. Mas sobre isso aí, tem umas passagens aí em 1 Coríntios, né, que vou colocar aí no rodapé. Então, às vezes, confirma-se na profecia o que já se está fazendo, né, encorajando a continuar. Então, uma comunidade, por exemplo, a família Cenáculo, ela já está fazendo uma tarefa, está fazendo lá uma ação, e vem uma profecia para estimular essa família mesmo, Cenáculo, a continuar, a corrigir algum rumo, alguma coisa. Está vendo? É isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo de 9 a 10, diz assim: numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nesta cidade. Então a profecia, ela poderá, vamos dizer assim, prever uma missão para a igreja dentro de algum tempo, né? Dentro de uma semana, 2 meses, 1 mês, 1 ano, não interessa. Para isso é que você vai anotar lá na ata dessa reunião do grupo de oração. Tá bem? Em Atos 13, no versículo 2, né? Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Né? E ele explica a importância deste dom. Então, o dom da profecia edifica a Assembleia. Né? O dom da profecia no vernáculo edifica a Assembleia. O dom da profecia em línguas, se tiver quem interprete, também edifica a Assembleia. Por isso, São Paulo manifesta o seu desejo. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Quando ele diz que profetizeis, assim, profetizeis na sua língua original. Isso está em 1 Coríntios 14, 5. Então, esse dom instrui também os outros, né? Principalmente aqueles que estão ouvindo. Tá? É um sinal para os infiéis, sendo para estes um motivo de adoração e proclamação da presença de Deus. Está em 1 Coríntios 14, 24 a 25. Paulo, né, quer a comunidade manifestando esse dom. Ave Maria, que uma comunidade, um grupo de oração, que tem várias pessoas com esse dom, é uma bênção muito grande. Né? Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Romanos 12, 6. Pois segundo a medida do dom de Cristo, alguns foram constituídos profetas para o aperfeiçoamento dos cristãos. Efésios 4, de 7 a 12. Então a profecia, ela pode trazer uma sugestão sobre algo que deve ser mudado. Né? Pode trazer a confirmação do amor de Deus, do poder de Deus, o sentido profundo da sua presença. E é um dom também que todos podem ter. Não tem ali um iluminado, não, esse dom aqui é só para você, aqui não. Não, qualquer pessoa pode ter esse dom.
Porque é Deus que dá. Dom é uma coisa dada, não é um negócio construído. Certo? O profeta Joel já tinha dito que o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre todo ser vivo. Então essa profecia no Novo Testamento, ela é lembrada por Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele diz lá em Atos, no capítulo 2, nos versículos 16 a 21, ele diz lá, de passagem, com cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel. Certo? Então, dessa maneira, meus irmãos, a profecia ela é consequência do derramamento do Espírito Santo na igreja. Pois quem tem o Espírito do Senhor e se deixa conduzir por ele, torna-se um instrumento apto, né, para profetizar na Assembleia. O dom da profecia é a faculdade de acolher no íntimo pensamento, né, e transmitir em palavras inteligíveis as revelações de Deus. Vamos falar aqui da profecia como um carisma. É importante aqui a gente ressalte que nem todas as pessoas que profetizam podem ser consideradas profetas, né? No entanto, todos os que são profetas devem profetizar. Todos que são profetas devem profetizar. Então nós temos nas Escrituras sempre pessoas que foram chamadas por Deus, mas que no primeiro momento eles relutaram em aceitar a missão, certo? Eles relutaram. Relembrando, dom é a mesma coisa que carisma. E quem recebe um dom deve usá-lo para a edificação da igreja. Tá bom? A profecia é uma mensagem de Deus, uma manifestação do Espírito para o bem geral. Quem profetiza, edifica, exorta e conforta a comunidade. Já disse isso aqui umas 3 vezes. Certo? Diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, e no capítulo 14, no versículo 3. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Aquele, porém, que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Tá bem? Então, a profecia, ela pode ser expressada assim por uma frase, uma visualização ou um texto bíblico. Tá? Vou reforçar aqui uma coisa. A profecia é como um fruto do derramamento do Espírito Santo na igreja de Jesus. Né? Os que têm o Espírito de Cristo poderão ser instrumentos aptos do Senhor para transmitir as mensagens proféticas a todas as assembleias. Como é que funcionam os carismas da revelação? Eles funcionam através da profecia, do discernimento, das línguas, né, e da interpretação. Vamos falar de cada um separadamente. Ele funciona através da profecia o quê? É a comunicação feita através de uma palavra. Através do discernimento, como? Mostra a origem da inspiração que a pessoa teve, né, ou comportamento. Através das línguas, por quê? É o que brota em nossos lábios e nos corações, né? É o seu louvor, a adoração, é a oração. Então, também através da interpretação. É quando a mensagem em línguas precisa ser entendida por todos que estão ouvindo. Então, ainda que seja evidenciado na Bíblia, em determinadas situações, a profecia não se refere, como nós já dissemos, necessariamente ao futuro, tá bom? A profecia é um dom do Espírito. E é o que o Senhor deseja dizer ao seu povo aqui e agora. Aqui e agora. Tá? Se isso aí ele está dizendo, olha, façam isso, prevendo coisas do futuro, muito que bem. Mas se é uma coisa que assim, um grupo está agindo errado de alguma maneira, cessa agora. Pronto. É isso. Né? O que é a profecia? É você falar em nome de Deus, é você emprestar as suas cordas vocais para que Deus manifeste aquilo que Ele está precisando dizer para todas as pessoas. Então, qual é o propósito dos dons espirituais? Todos os dons espirituais, que muitos de nós chamamos de carisma, os dons carismáticos, né, são graças do Espírito Santo, né, para que aqueles que o receberem possam colocá-los a serviço da igreja e de toda a comunidade. Isso aí nós vemos no 1 Coríntios, capítulo 14, 3 a 5, que diz assim: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Você está vendo como eu estou repetindo isso?
é para que fique bem gravado na sua cabeça. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete para que a assembleia receba edificação. Paulo se refere tanto à profecia em línguas vernáculas quanto ao dom de línguas, tá bom? O decreto do apostolado dos leigos, né, que é os decretos do Vaticano II, a partir do recebimento destes carismas, mesmo dos mais comuns, surge em cada fiel o direito e o dever de exercê-lo na igreja e no mundo para o bem e o desenvolvimento da igreja, de exercê-los na liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer. Então, o Papa Bento XVI, na missa de encerramento do Dia Mundial da Juventude, que aconteceu em Sydney, na Austrália, em junho, ou em julho, né, de 2008, ele disse lá: o que é este poder do Espírito Santo? É o poder da vida de Deus. É o poder do mesmo Espírito, né, que pairou sobre as águas na alvorada da criação e que na plenitude dos tempos levantou Jesus da morte. É o poder que nos conduz a nós e ao nosso mundo para a vinda do reino de Deus. Ele mesmo, Paulo, diz: muitas vezes a letra mata, porque deixamos de crer pela fé e assim deixamos de confiar no Espírito Santo. Segundo Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Então, o caráter de um profeta de Deus tem que refletir o caráter de Jesus Cristo, ao menos parecido com Jesus Cristo. Tem que primeiro libertar a si mesmo, fazer as mesmas obras de Jesus, andar como ele andou e amar como Deus amou, amar a Deus com temor. Os 12 discípulos que amassem o próximo como a si próprio, né? E conferiu-lhes, como diz em Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Veja bem, Pedro, João, Filipe, Estevão, Paulo, todo esse povo, né, fizeram as mesmas obras, né, de maravilhas que Jesus fez. O profeta, ele não prega somente o evangelho da salvação, mas ele tem o poder de curar os enfermos, o poder de expulsar os demônios. Se não tem essa autoridade, é um sinal que não é um profeta de Deus. Certo? Então, isso aí é uma coisa para quem que vai estudar mais. Isso aí para você não ficar desanimado. Então, eu não estou expulsando, eu não sou profeta. Não é bem assim não. Vamos lá na frente, a gente vai falar mais sobre isso. Tá bom? Então, se quando a igreja era criança, né, quando a igreja estava nascendo, as pessoas, os profetas faziam estas obras, não deveriam muito mais fazer agora? Né? Cadê a fé? Né? Cadê o amor? Cadê a esperança? Até porque não somos nós que fazemos, né? É Deus que faz. Certo? Mas nós temos que ser um instrumento. Nós temos que estar ali. E não ter medo assim, não, sei o quê, eu vou aqui, vão rir de mim, que conversa besta. Né? Então, se a fé já esfriou em você, como poderá haver esperança, né, e o amor? A fé é o único meio de receber alguma coisa de Deus, principalmente a salvação. Porque sem fé, irmãos, não vamos agradar a Deus. Aliás, diz lá no texto bíblico que sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que é Deus. Né? Vamos falar agora da profecia no Antigo Testamento. Então, apesar de não ser um fato assim tão comum, né? Também não vamos querer simplificar demais, a profecia ela não deve ser a proclamação simplesmente de passagem bíblica. Mas no dia que isso ocorrer, é porque Deus quer naquele momento relembrar a sua igreja, né, esta ou aquela mensagem
que já está na Bíblia. Ou então a verdade de fé, né, que esteja sendo esquecida pelas pessoas que estão presentes lá num grupo, numa assembleia e tal, né? Então, por termos, às vezes, algum preconceito com algum irmão que proclama uma mensagem, a gente não dá a devida importância àquela mensagem, né? Às vezes é um irmãozinho que está lá no fundo, que ainda não é conhecido de ninguém, e ele profetiza ali, a pessoa, né, olha e tal, mas não valoriza o que ele diz, tá? E isso é um erro, é um erro. No Antigo Testamento, Moisés dá um bom exemplo de como agir nesses casos, né? Quando Josué quis impedir que Edade e Medade, né, profetizasse no acampamento, e foi lá, olha, tem um pessoal ali, tem dois ali que estão... Moisés disse para ele, olha, provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, né, e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Isso está em Números 11, no versículo 29 dele. Imagine você sendo esse Eldade, e do seu lado tivesse uma Medade, né? De repente vocês começassem a profetizar em língua ali, ou mesmo na língua vernácula, e viesse uma pessoa do grupo, né, dos servos do grupo, esse alcoólico, aí o coordenador do grupo teria que dizer, olha, agir como Moisés agiu, provera a Deus que todos profetizassem. Então, no Antigo Testamento, nós temos bons exemplos de grandes profetas. Mas quais eram, assim, as características mais marcantes desses grandes homens, né, desses grandes profetas? Gente, às vezes aqui você pode estar pensando que eu estou misturando o dom da profecia com o profeta. Mas isso aí tem um sentido, certo? Não estou fazendo isso aí só por... O profeta dá o exemplo do profeta para a gente se espelhar nele também, certo? Principalmente na questão do medo que a gente tem, e às vezes, de profetizar. Então, entre esses grandes profetas, um deles foi Isaías, né? Isaías quer dizer Javé é a salvação, é o significado desse nome. Então, Isaías, que era filho de Amós, né, que era tio de Amazias, que por sua vez era rei de Judá, foi o maior dos grandes profetas. Ele profetizou lá no reino de Judá, lá em Jerusalém, no tempo de Osias, né? No tempo de Osias, tempo de Jotão, no tempo de Acás, no tempo de Ezequias, né, que foi rei de Judá. Então ele falou de Jesus Cristo, esse profeta, 650 anos antes de Cristo, ele falou de Jesus mais claramente, né, e até das circunstâncias da vida de Jesus Cristo, com tanta exatidão, que as pessoas poderiam até considerá-lo como se fosse um evangelista, alguém que escreveu um evangelho, e tanta clareza que tinha essas profecias de Isaías. O rei Manassés, contudo, que foi o sucessor do Ezequias, né, mandou serrar o Isaías, mandou serrar, um serrote de madeira. Isaías foi cerrado ao meio, né? Uma das passagens mais marcantes assim, que eu lembro de Isaías está em Isaías 6:8, né? Quando Deus, assim, falando para ele, disse assim, quem enviarei eu e quem irá por nós? E Isaías levantou e disse, eis aqui, disse eu, envia-me. Então, você também, levantado por Deus, também diga com Isaías, eis-me aqui, Senhor, me envia, me envia. Não tem medo, não, porque quando Deus envia uma pessoa, ele dá também as garantias, viu? Um outro grande profeta, gente, foi Jeremias. Jeremias quer dizer excelência do Senhor. Esse Jeremias, ele foi filho de Elcias, né? Ele era da geração sacerdotal, né, e pertencia à tribo de Benjamim. Ele profetizou lá em 627 a.C., né? Esse exílio dele ocorreu tanto antes da Babilônia como durante o período que ele estava no exílio, né? Ele tinha um secretário que era chamado de Baruque. Um dos textos assim que eu separei aqui para mostrar Isaías foi esse.
está em Isaías 1, no capítulo 1, versículo 5. E me foi dirigido a palavra do Senhor, a qual dizia: antes que no seio de sua mãe fosses formado, eu já te conhecia. Você lembra bem desse texto, né? Outro grande profeta da época foi Baruque, né? Baruque quer dizer bendito. Então Baruque era filho de Neerias, né? Era de uma família muito nobre. Ele foi secretário de Jeremias, como eu já disse antes. Então, ele era um sofé. Sofé, né? Palavra nova para você. Viu? Sofé quer dizer um alto funcionário da administração babilônica na Judéia, certo? Como se fosse um superintendente. Né? Então, uma coisa que eu tirei de Baruque, assim, para mostrar ele, assim, foi... Está no capítulo 4, no versículo 28, que diz assim: quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-los. Um outro grande profeta foi Ezequiel. Ezequiel quer dizer a força de Deus, ou então Deus fortalece, né? Ezequiel era um dos 5 profetas maiores, né? Quais eram os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel. Ele foi preso na Babilônia quando ele tinha 20 anos. Ele foi preso lá para a Babilônia quando ele tinha 20 anos, 597 a.C. Também era de linhagem sacerdotal. Mas Ezequiel teve visões extraordinárias. Mas ele, assim, por repreender severamente aqueles judeus pela desordem que eles faziam, né, pelo abandono da lei de Deus, eles os perseguiam até que eles fizeram padecer um martírio nessa mesma Babilônia, certo? Se você quer lembrar bem de Ezequiel, uma das coisas que você pode lembrar de Ezequiel, sabe o que é? É a visão dos ossos secos, né? Está em Ezequiel. Um outro grande profeta foi Daniel. Daniel quer dizer juízo de Deus. Daniel era da tribo de Judá, né? Da geração de Davi, né? Ele era primo do rei Joaquim. Quando ele tinha 12 anos, ele salvou Susana de ser apedrejada por um julgamento que todos nós já vimos era totalmente injusto. Né? E uns velhos lá, uns anciãos tarados lá. Então, quando ele ainda era menino também, ele foi levado cativo para a Babilônia. Né? Junto com ele foi lá o Ananias, o Misael e Azarias. Né? E quando ele estava lá, ele era uma feição assim, de uma estampa finíssima. Né? Quando ele estava lá, o Nabucodonosor teve um sonho. Né? Teve um sonho e chamou lá todos os adivinhos dele, ninguém sabia destrinchar esse sonho, nem foi nenhum, que o faraó teve com José. E foi uma doidice, né? Lembraram dele. E ele foi lá e falou do sonho. E quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele ganhou a simpatia e foi transformado lá numa pessoa de grande poder na administração da Babilônia. Tá? Pois bem, vamos dizer também um outro grande profeta, João Batista. Você está falando do Antigo Testamento, mas você está falando de João Batista. João Batista só foi citado no Novo Testamento, mas olha, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Tá? Foi ele que anunciou Jesus. Ele é ainda do Antigo Testamento, embora ele só tenha sido citado no início de cada evangelho. Tá? João Batista, né? João quer dizer agraciado por Deus. Batista porque ele batizava, certo? Então, João, filho de Isabel e Zacarias, é 6 meses mais velho do que Jesus. Certo? Não vou aqui me esticar muito aqui, porque se eu for falar de João Batista aqui, eu aqui 3 horas de vídeo. Então, ele foi, como Jesus disse, o maior nascido de mulher.
Olha, quando Jesus diz que ele foi o maior nascido de mulher, ele está colocando João Batista como o maior de todos os profetas. Então ele teve a honra de preparar o caminho para Jesus e anunciá-lo aos discípulos, né? Inicialmente João e André. Não é para qualquer um, não. Também João Batista, naquela coisa dele de profeta, se ele estava ali para falar as coisas de Deus, ele não abria mão disso. E por conta disso ele denunciou várias vezes o Herodes por ter casado com a cunhada dele, que é mulher do irmão dele, né? Ele foi lá, o irmão tomou a mulher, pronto, é minha. Bom, e João Batista denunciou isso, por isso ele pegou um ódio lá da mulher dele, lá, da Herodíade, né? E terminou mandando cortar a cabeça dele. Um outro grande profeta do Antigo Testamento, Elias. Na Bíblia, você não vê nenhum livro de Elias, mas você vê muito falar de Elias, né? Elias está sendo retratado aqui nos livros dos reis, né? Elias quer dizer Deus, Senhor meu. Então, foi um profeta que viveu no tempo do rei Acabe, que casou com a Jezabel, e essa Jezabel tinha lá os deuses dela lá, Baal, sei lá o quê, né? E queria que todos os judeus ficassem adorando Baal. E o Elias entrou contra isso, e, né, foi uma coisa terrível. Primeiramente, para lembrar para vocês da questão de Elias, né, esse é outro que, se eu fosse falar aqui dele, era uns 3 horas de vida. Nós vemos e lembramos de Elias na passagem de Sarepta, né? A viúva lá que passaram lá não sei quanto tempo, né? Com o mesmo botijazinha de azeite, com a farinha, né? Que nunca acabava. Está em 1 Reis, né? Depois a gente tem o caso dos profetas desse de Baal, né? Que Elias mandou vir fogo do céu lá e depois matou lá os 450 profetas dele lá. Depois nós temos o caso lá que a gente vê de Monte Horebe, né? Que Elias saía na caverna lá do Monte Horebe lá e olhava. Aí na tempestade Deus não estava no fogo, não estava nisso, naquele, e Deus estava na brisa suave. Você lembra dessa passagem, né? E outra passagem que a gente vê também foi quando Eliseu, o outro grande profeta, chegou para Elias e não queria deixar Elias de mão, né? E disse que só deixaria se Elias desse a porção dobrada do seu espírito. Tudo isso está no primeiro livro do rei, certo? E por fim, quando Elias foi arrebatado, muita passagem está no segundo livro dos reis. Nós terminamos aqui esse primeiro vídeo, né, sobre o dom da profecia. Aqui eu quis colocar mais assim, uma introdução mesmo, rememorando, né, como as coisas foram acontecendo. Não entrei propriamente, diretamente no dom, certo? Para que desse a vocês assim uma ideia desse dom e dos grandes profetas, tá bem? No próximo vídeo nós vamos falar dos tipos de profecia, né? Aí nós vamos entrar mesmo na parte do ensino, certo? Nos tipos de profecia, nos destinatários da profecia, nas formas e nas manifestações da profecia, né? Sobre como ouvir a voz de Deus, etc, etc. Eu espero que você assista não só esse até o fim, mas também o segundo e o terceiro vídeo. Shalom, Pai.